Existe uma fórmula que é citada por 10 em cada 10 especialistas. Basta somar alimentação balanceada com atividades físicas para melhorar a saúde. A boa notícia para os especialistas vem do SENAC, que está criando uma pós-graduação voltada para essa área. Pois bem, o Conversa Pública de hoje vai falar com a professora Suzana Camacho Lima, que é a coordenadora de pós-graduação do SENAC na modalidade de educação à distância. Professora Suzana, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Eu já queria começar perguntando como surgiu a ideia de criar um curso para essa área. Bem, eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. O Senac, na educação à distância, tem a preocupação de trazer temas, que estejam, ligados, né, à atualidade, à necessidade, do nosso cliente, enfim, né, e dos usuários. E o que a gente tem, né, quando falamos de nutrição e alimentação, são profissionais na área de saúde, que precisam atuar, trabalhar, pautados em evidências científicas, para que as intervenções sejam realmente capazes de melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida daqueles que forem orientados, né, forem tratados por esses profissionais. E quando nós falamos de alimentação e atividade física, não há dúvida que são pilares, desse processo, né, da gente pensar em qualidade de vida, bem-estar e saúde. E já é possível se inscrever no curso? Aproveitando, qual é o público-alvo desse novo curso do SENAC? Ele vai iniciar no próximo semestre, é na modalidade à distância, então o aluno consegue realizar todas as atividades, apenas, né, tendo aí o acesso à internet, e inclusive com uma flexibilidade de horário, né, que é algo que certamente as pessoas precisam para conseguir organizar a sua rotina, que inclusive é necessário para que a gente possa pensar, né, na alimentação adequada, nos intervalos e as atividades físicas e tudo mais. Mas, o fato é, que o Senac desenvolveu um conteúdo, então, que atualiza profissionais não especificamente da área de nutrição ou da educação física. É verdade que alguns cursos, são exclusivamente para nutricionistas, até porque o conselho de classe, restringe, né, algumas atividades são privativas a esse profissional. O nosso curso de nutrição e esporte, ele na verdade pretende, trabalhar de uma maneira ampla, falando sobre esses tópicos, de forma que a gente possa, oferecer aos profissionais da nutrição, da educação física, da medicina, da fisioterapia, pessoas que estejam ligadas, né, a orientar saúde, que pode ser em centros de saúde, ou numa academia, ou num clube esportivo, enfim, farmácias de manipulação, onde quer que esse profissional atue, sem, com um cuidado muito grande, né, de que a gente não vai estar habilitando esse profissional, para atividades que sejam privativas de uma ou outra função. Mas realmente é a falar de uma maneira ampla, né, e integrada sobre alimentação e atividade física. Existe um público específico para ingressar no curso, mas esse tipo de informação vem no momento que as pessoas precisam ainda mais por conta da pandemia e a necessidade de, em muitos casos, trabalhar em home office. Como esses conhecimentos podem ser, digamos, espalhados de forma mais ampla? Acho que a pergunta ela é muito importante, quando você trouxe, essa questão do acesso à informação de nutrição e alimentação, né, ser, essencial para esse momento que a gente está vivendo. É verdade que por se tratar de uma pós-graduação, eu preciso que, os ingressantes, né, tenham então uma graduação, que tenha aí uma afinidade, né, com essas áreas de saúde para que possa fazer o curso. E esse profissional é aquele capaz de produzir informações de qualidade, né, em relação a esses temas. É verdade que a gente tem acesso a muita informação, mas nem todas estão pautadas em evidências científicas, nem todas são confiáveis. E isso é algo muito sério, né. Então a gente, capacitar profissionais que sejam, capazes, né, e responsáveis por tratar tudo isso de maneira ética, né, que tenham de fato qualificação, né, propriedade para falar desses temas é muito importante, porque a gente tem como resultado o impacto na saúde das pessoas, né, na promoção de saúde, na prevenção de doenças, então, de fato é importante que a gente capacite. Agora é lógico que, em toda a nossa fala, né, em toda a nossa
oportunidade de lidar com esse público, nós vamos auxiliar, na divulgação de informações que os órgãos de saúde têm feito, né, no sentido de quais são as atividades, afinal, que a gente pode praticar em casa, qual a atenção que a gente precisa ter em relação a esses hábitos, trazer aí a atenção o tempo inteiro, a necessidade de equilíbrio, né, e esse equilíbrio a gente não está dizendo a busca de uma dieta perfeita, né, talvez aquilo que a gente não conseguia nem na rotina normal fora da pandemia, não vai ser agora que a gente talvez, né, conquiste. Então as nossas metas têm que ser, singelas, modestas, né, mas para que a gente tenha a consciência do que nós precisamos olhar para os sinais do nosso corpo, né, de saciedade, de necessidade, a necessidade das pausas, a necessidade de reflexão, de atenção no momento da minha refeição. E então, olhando dessa maneira, com esse cuidado, com essa gentileza, né, com o nosso próprio corpo, as outras coisas ficam mais fáceis de se colocar como meta, né? Como eu vou estabelecer a frequência dessas refeições ao longo do dia, como eu vou fazer essas refeições, né, que não vai ser diante da TV, não vai ser falando ao celular, vai ser prestando atenção no meu prato de comida, usufruindo, né, sentindo prazer, prestando atenção que eu preciso conceder um tempo, né, para fazer essa refeição, para mastigar corretamente, para prestar atenção na minha hidratação e assim por diante, né. Mas veja que a gente volta sempre a uma questão de consciência, né, de parar para prestar atenção, são tendências hoje na área de nutrição, né, ao se falar, de mindful eating, né, de se comer com atenção plena, que não tem a ver com o esvaziamento, com o relaxamento da mente, né, pelo contrário, tem a ver com, conseguir prestar atenção, né, a nós mesmos, às nossas necessidades, ao invés da gente viver, parece que com a cabeça fora do corpo, né, dá a impressão que a nossa cabeça vai estar, absorta, em toda a ansiedade, né, que a pandemia está nos trazendo, em pensar no como será o futuro, né, todas as incertezas, todas as especulações que a gente está vivendo, né, e para de olhar para si mesmo nesse sentido. Sem o cuidado a esse corpo, a gente não vai poder viver o que quer que seja, né, que se apresente aí à frente no nosso futuro. Professora, nós falamos antes sobre alimentação, mas há um grande mal que é a postura ruim para quem mudou a rotina ou passa muito tempo sentado, em casa ou até no trabalho, né? O que pode ser feito para ajudar a evitar problemas físicos e até melhorar o rendimento profissional? Quando a gente falou, né, brevemente sobre comportamento, tem a ver com essa preocupação da gente estar atento, né, a nós próprios e aos sinais do nosso corpo. Se isso for feito, isso vale também, para a gente pensar, por exemplo, né, eu estou trabalhando e vou perceber que eu estou sentindo dores, né, que é necessária essa questão do levantar e pausar, né. Por isso existem realmente recomendações específicas também relacionadas a exercício. É verdade que tem exercícios perfeitos, assim como dietas perfeitas, né? Mas não vai ser agora que a gente vai em busca dessa perfeição. Então, por isso que eu insisto na necessidade da gente estabelecer metas mínimas, pequenas, factíveis, né? No caso desse nosso trabalho, né? A ideia é: eu estou aqui gravando, é muito possível fazer uma pausa de 5 minutos a cada 30 minutos para que eu possa levantar, fazer uma breve caminhada, né, permitir com isso, inclusive, um melhor rendimento, né, porque a gente vai estar, permitindo a circulação, né, uma coisa mais efetiva, né, como resposta do nosso organismo para que a gente esteja mais atento e de prontidão para a continuidade das atividades, né. Bem diferente de matar tempo, né, do trabalho ou de produtividade. A gente ganha efetividade nessas ações. Mesmo em casa, né, às vezes a pessoa não está nessa condição das muitas aulas e atividades, mas é muito próximo, é muito fácil, que apresentem-se, situações de sedentarismo, né, muito tempo em frente à TV, né, num sofá, numa cadeira. Então as recomendações são: fique o mínimo de tempo sentado, né, possível, se mantenha ativo, né, caminhando, brinca, né, com os seus pets, tem atividades que podem ser feitas
em casa, né, a gente está restrito a muitas delas, né, que eram em grupo, né, ou fora de casa, nas academias, mas a gente tem condições, né, de pular corda, de colocar uma música na TV e dançar com os seus filhos ou sozinho, de fazer exercícios de alongamento, de fortalecimento muscular, se tiver uma bicicleta em casa, né, um aparelho, fazer o exercício de bicicleta ou uma esteira. Então tem atividades possíveis, né, mas minimamente essa atenção de fazer as pausas, né, e a cada 5 minutos uma caminhada já é bem interessante, né, já ajuda bastante, e de novo, né, melhor alguma atividade que nada, né, e que estarmos mais próximos ao sedentarismo. Por isso poucos passos, né, são já muito benéficos, né, favoráveis para a gente ter resultados. A recomendação é de pelo menos 1 hora por dia para os adultos e em torno de 30 minutos, pelo menos, 30 minutos para os adultos, né, desculpa, e pelo menos 1 hora de atividades por dia para as crianças, recomendações da OMS, né. Essa soma de alimentação e atividade física também tem efeitos benéficos para a saúde mental, assim como inversamente o sedentarismo e a má alimentação prejudicam o lado psicológico do indivíduo, algo que, aliás, foi tema de uma pesquisa do Senac. A senhora pode comentar esses dados? Novamente, né, a gente remete ao mindful eating, como uma maneira de pensar até, de tratar, né, transtornos alimentares. É muito comum que diante de condição de ansiedade, depressão ou outros transtornos aí emocionais, as pessoas recorram à alimentação como um refúgio, né. Muitas vezes, serve para confortar, ou, né, para fugir, enfim, em termos, lógico, né, de profissionais da área, isso seria descrito, né, de uma maneira, os profissionais da psicologia, da psiquiatria, né, existem maneiras de caracterizar diferentes doenças. Mas de uma maneira aí na fala, né, da nutrição, o que nos preocupa? Isso modifica, né, de uma maneira muito simplificada, a relação com a comida, né. Então se eu estiver consumindo alimentos como uma maneira, de compensação ou de culpa ou enfim, substituindo, né, um outro prazer, coisas que não estão equilibradas na minha vida, isso pode ser ruim, né. A gente tem, por exemplo, um consumo excessivo de alimentos, né, algumas pesquisas mostraram o aumento nessa pandemia do consumo de chocolates, snacks, balas, gomas, pirulitos, sorvetes, bolos, alimentos que, têm uma grande quantidade de açúcar, de gordura, muitas vezes ultraprocessados, né, com muitos aditivos, e fazem isso, né, muitas vezes sem perceber, né, sem a atenção ao que está sendo consumido, consumindo uma quantidade muito grande, né, e aí isso, claro, vai incorrer na possibilidade do ganho de peso e obesidade, assim por diante. E aí a situação continua, né, se a gente tem a condição de obesidade, a gente está mais próximo, do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, dislipidemias e assim por diante. Então, essa relação, de equilíbrio com o consumo dos alimentos é fundamental. E aí a gente, perceber que esses alimentos não podem ser consumidos como uma maneira da gente resolver um problema emocional, né, são coisas distintas. Eu não vou consumir mais chocolate e resolver o meu problema, né, ou eu não vou recorrer ao consumo de bebidas alcoólicas e dessa maneira resolver o problema emocional. É importante entender que se há necessidade de assistência nessa área, buscar os profissionais que possam fazer isso, se for necessário, né, um tratamento, uma terapia, uma medicação, e continuar olhando a alimentação com a finalidade que ela tem, que não é simplesmente nutrir, né, aquele conceito de que a gente está consumindo nutrientes, calorias, vitaminas, proteínas, mas é ter prazer dessa alimentação. Tanto é que o Guia Alimentar da População Brasileira atual, sequer menciona, né, muito, detalhadamente a questão do porcionamento e desses nutrientes. Mas ele tem a preocupação de dizer, vamos incentivar as pessoas a consumirem alimentos in natura, a preparar os seus alimentos, a compartilhar esses alimentos em família,
né. Então está muito mais pautado nas relações e no prazer que essa alimentação pode dar, do que a preocupação, né, se cálcio é bom para os ossos e assim por diante, né, a finalidade, a funcionalidade de cada nutriente no organismo, né. Como dizem, né, não é o nutricionismo, né, aquela situação de só pensar, no funcionamento do corpo como uma máquina e o recebimento dos alimentos como um combustível, né. A gente é muito mais que isso, a gente se alimenta, pra poder sentir prazer com essa alimentação, para ser confortado por ela, acolhido por ela, e aí eu vou fazer isso de uma maneira adequada, sem que esteja ligado, então, a essas questões emocionais. Senão isso realmente nos coloca num risco de desenvolvimento do comer transtornado e que leva a doenças, né, como bulimia, anorexia e assim por diante. Então é realmente muito sério, precisa é um ponto de atenção, né. Para além do curso de pós-graduação, o Senac também tem informações sobre alimentação e saúde para a população em geral? Bem, na divulgação, dos nossos cursos, né, no portal do Senac, é onde nós, colocamos, né, à disposição, da população, as informações breves, né, em relação aos diferentes temas que a gente aborda, e também temos notícias, né, que acabam auxiliando realmente na divulgação de informações, né, de tamanha importância aí para a população nesse momento que a gente está vivendo, né. E não tem dúvida que são, diferentes iniciativas, né, mas todas no mesmo sentido, que a gente olha que, não, cuidar da alimentação e não, ter uma atividade, uma rotina, né, de atividade física, diminui qualidade de vida e aumenta os agravos aí dos sintomas de doenças crônicas, que são dados, né, da pesquisa que a gente comentou aí ao longo da nossa entrevista. Então, nós precisamos, de uma maneira preventiva, cuidar dessa alimentação e buscar, né, através de atitudes simples, incrementar, né, aí a atividade no nosso dia a dia, nas nossas rotinas. Então a gente falou, né, do ponto de vista de alimentação, numa lista aí de conselhos simples, né, então sendo assim bem, né, simplificando isso, né, e tentando colocar numa listinha de um cheque para que a gente possa checar e fazer no dia a dia, significa a gente poder reavaliar a nossa rotina e se organizar, né, pensando em estabelecer minimamente os horários do café, almoço, jantar, tomar cuidado com as refeições intermediárias, no sentido do consumo de, alimentos, industrializados, né, ricos em calorias, açúcar, gorduras, né, que vai incrementar a quantidade de consumo sem, um valor nutricional aí, adequado, né. E a gente também pensar em cozinhar os nossos próprios alimentos, né, aprender essa retomada aí, essa volta à cozinha, consumir esses alimentos acompanhado, né, em família, fazer disso um momento, pra que, a gente possa melhorar, né, essa relação, e lidar com as nossas emoções em relação à comida, né, eu vou controlar, eu não vou consumir meus alimentos para fugir, né, de situações emocionais. Também é importante a gente ficar atento às dietas de moda, né, a gente não deve nesse período, porque, alguns, né, muitos têm relatado: "Puxa, eu ganhei peso durante a pandemia, porque reduzi minha atividade física, acabei consumindo mais, alimentos, né, em casa", enfim. Mas, não busquem, né, informações, que não sejam confiáveis, né, do ponto de vista aí de orientação para perda de peso, para tratamento nesse sentido. É exatamente por isso que o nosso curso está, pautado, né, em orientar profissionais de saúde, em capacitar, para que possam lidar com essas questões e produzir informações de qualidade, né, pra a população. E para fechar, né, essas orientações, a gente ficar de olho nessas atividades, pensando nas coisas simples que a gente pode fazer em casa, né, guardando esse isolamento social obrigatório que a gente citou aqui, pular corda, dançar, subir e descer as escadas, enfim, né, andar de bicicleta se tiver um aparelho como esse, esteira, fazer os exercícios, alongamento, pensando em vigiar essa necessidade de conseguir conquistar pelo menos 30 minutos,
de atividade, né, no dia. E se for um trabalho, né, assim, em frente aí às telas, né, às lives, enfim, que pare a cada 30 minutos para pausas pequenas, curtas, de 5 minutos. E por que não pensar nessas pausas, né? Pensa se já bebeu água suficiente no dia, né? Fazer essa hidratação adequadamente, de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Então, se a gente começa a conciliar, né, organizar essa rotina sem sistematizar de uma maneira mecânica, difícil, pesada, pelo contrário, né, de uma maneira que tenha prazer, satisfação e perceba os efeitos disso no seu corpo, a gente consegue, né, manter e recobrar em alguns momentos a necessidade desse cuidado, porque a gente vai estar atento, né, ao perceber a necessidade, a gente vai parar e atender aquilo que o nosso corpo está sinalizando. Em relação aos títulos, é muito interessante que o Senac é muito preocupado em relação a disponibilizar aquilo que os profissionais possam praticar, né, no mercado. Então a gente tem outros títulos de pós-graduação, por exemplo, para nutrição clínica, do home care ao hospital, né, que habilita os nutricionistas para esse cuidado de saúde, esse acompanhamento dos pacientes. A gente tem um outro curso em desenvolvimento, que é o Nutrição e Gastronomia, integrando saúde e cozinha. Esse vai permitir que esse retorno à cozinha aí, né, e a gente transformar esses alimentos, esses nutrientes em comida que dê prazer, possa ser feito, né, para a gente resolver essas dificuldades aí, né, que a gente tenha menos problemas em relação a enfrentar a cozinha e fazer desse espaço um espaço de prazer, né, de usufruir relações bacanas e, por que não, até de ser gentis, né, de produzir alimentos que a gente consiga consumir e compartilhar, com outros, de uma maneira equilibrada, mas de uma maneira que também nos traga prazer, felicidade. Faz parte do conceito de saúde, né. Saúde não é só, a gente fazer um exame médico, né, e ter o nosso colesterol dentro dos parâmetros adequados. Saúde é esse bem-estar físico, mental, emocional, e que, claro, né, quanto mais tudo isso tiver em equilíbrio, mais próximo a gente está de viver bem, né, e mais distante a gente está aí, do risco de desenvolvimento de doenças, né. Bom, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista de hoje, mas como uma informação final, eu queria que a senhora falasse sobre que tipo de reflexão o Senac traz para esse tema ao trabalhar com saúde e alimentação do ponto de vista educacional. Nós, fizemos uma reflexão, pensando um pouco nessa questão da alimentação como uma oportunidade da gente ser gentil, né. Quando a gente fala sobre alimentação e sobre essa relação, num primeiro momento, olhar para nós mesmos, não é, ser gentis conosco quando a gente, consome aquilo que é necessário e ouve, né, as necessidades então, eh, que o nosso corpo apresenta, né. Ser gentil com outras pessoas, né, quando a gente vê, tantas ações bacanas, né, das pessoas se mobilizando no sentido de permitir que a alimentação esteja disponível, né, como um recurso aí para todos. E fazer da condição, né, desses momentos aí de estarmos juntos, momentos que a gente vai passar a valorizar, né, muito mais. Hoje é tanta saudade, né, dos abraços, do estar próximo, a gente certamente vai ver, né, nesses momentos aí dos cafés, dos almoços, né, de tantos eventos que a gente pode ter em família e entre amigos, de perceber que a alimentação está ali presente, né, e que é possível a gente agir, falar, pensar, né, colocar nas nossas ações relacionadas à alimentação aí essa virtude, né, da gentileza uns com os outros e conosco mesmo, né, em relação a esse tema, né, a alimentação. Professora Suzana, foi um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Muito obrigado por sua participação. E esta edição do Conversa Pública vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência. Um grande abraço, até a próxima.